Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa escola dominical desse domingo, dia 23 de agosto de 2020. Hoje estaremos aprendendo a nossa 8ª lição desse trimestre, nesta revista, onde estamos conhecendo a vontade de Deus. Esse é o título dessa revista desse trimestre. Antes de dar início à nossa aula, vamos estar orando. Feche os seus olhinhos e ora junto comigo, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, por esta aula, onde estaremos aprendendo mais um pouco da sua palavra. Senhor, eu peço a direção do Espírito Santo para que me ajude e me capacite a fazer conforme a tua vontade, para poder ensinar a sua palavra conforme o Senhor quiser. Senhor, eu peço que o Senhor venha semear ao coração das crianças, de cada criança, a sua vontade e a vontade para que elas possam ter curiosidade para aprender a sua vontade, aprender a sua palavra, Senhor, e que a sua vontade venha ser um guia e direcione a vida delas, conforme o que está escrito na sua palavra para a vida delas, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, vocês sabiam que antigamente os livros não eram escritos assim conforme os nossos de hoje, assim de virar a página? Eles eram escritos assim em rolo. E daí a gente quando as pessoas quisessem ler, elas tinham que ir desenrolando aquele rolo. E o papel, eles não eram assim como um papel como hoje. Ele era um papel que se chamava pergaminho ou papiro. E então eles desenrolavam esse livro, o papel, para poder ler o que estava escrito lá. Vamos desenrolar para ver o que está escrito aqui? Está escrito aqui, ó. Título da lição: O livro achado no templo. Hoje a nossa lição vai ser sobre isso, sobre um livro que foi achado no templo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro, tá bom? A frase do dia de hoje é: a vontade de Deus está escrita na Bíblia. Então, conforme essa revista, todas as aulas dessa revista, nós estamos aprendendo que a vontade de Deus está escrita na Bíblia. Então, creio que vocês estão com a Bíblia de vocês aí, então vamos abrir a Bíblia para lermos juntos a nossa memória em ação, que está escrito lá em Salmos 40, versículo 8. Abre lá comigo, Salmos 40, versículo 8. Está escrito bem assim lá: Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guarda a tua lei no meu coração. Esse versículo, esse salmo, foi escrito pelo rei Davi, e ele queria dizer ali que ele tinha prazer, ele sentia alegria, sentia felicidade quando ele fazia a vontade de Deus. E ele guardava a vontade de Deus no coração, para que assim ele pudesse realizar sempre a vontade de Deus. E para também ajudar que ele não pecasse contra a vontade de Deus. Então, vamos ler aqui, também está a memória em ação escrita aqui. Vamos ler juntos, ó, memória em ação. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Salmos 40, versículo 8. Então, que nós venhamos conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus nas nossas vidas e ter prazer, ter alegria em estar realizando a vontade de Deus, né, crianças? E guardar ela assim no nosso coração. Hoje, a nossa história da Bíblia, ela está lá na Bíblia, escrito no livro de Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Esses dois capítulos está a nossa história da Bíblia de hoje. Na nossa história da Bíblia de hoje, vamos deixar o nosso rolinho aqui. A nossa história da Bíblia de hoje vai contar a história de um menino que ele tem a idade perto da idade de vocês. Muitos aí têm 8, perto de 8, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E esse menino da história de hoje, ele tinha 8 anos. 8 anos, o nome dele era Josias. Sabe o que Josias se tornou quando ele tinha 8 anos?
ele se tornou um rei. Ele se tornou rei com apenas 8 anos de idade. Imagina você, com 8 anos, ter uma responsabilidade tão grande assim como ele tinha. Ele teve a responsabilidade de cuidar de um povo inteiro, porque ele se tornou rei só com 8 anos. Será que ele conseguiu? Será que ele foi um bom rei? Sim, ele foi um bom rei. Mesmo com pouca idade que ele tinha, ele foi um ótimo rei. Ele foi um rei que deu exemplo até para os reis que foram antes dele. Ele foi melhor do que o rei, ele foi melhor rei do que o próprio pai dele, que tinha sido rei antes que ele. E ele foi um rei muito melhor que o pai dele. Ele não seguiu o exemplo do pai dele, mas ele seguiu o exemplo de fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. E assim ele foi um exemplo para vários reis, porque ele foi um ótimo rei. Então ele foi crescendo, reinando conforme a sabedoria dele, conforme o conhecimento dele. E ele, conforme o que ele tinha de conhecimento de Deus, ele servia e obedecia. Quando ele completou 26 anos de idade, ele percebeu que o templo estava precisando de reforma, o templo estava precisando de conserto, então já estava ali meio mais velho, tinha talvez coisas quebradas, e ele viu que ele queria mostrar, ele queria servir a Deus da melhor maneira, então ele queria honrar a Deus fazendo essa reforma. Ele chamou o escrivão do reinado, que se chamava Safã, e ele pediu para o Safã pegar todo o dinheiro que era oferecido como oferta, para que esse dinheiro fosse direcionado para a reforma do templo, fosse direcionado para a reforma, para o conserto, para a compra de material, para fazer a reforma desse templo. E o Safã foi lá e fez isso. Ele foi reformar o templo. No meio daquela bagunça, sabe quando a gente vai fazer uma reforma, o pai e a mãe de vocês vai fazer uma reforma, no meio daquela bagunça de poeira para tudo que é lado, de coisa quebrada, né, de porta, eles acharam no meio daquela bagunça, todo empoeirado, um livro assim, não um livro como a gente usa hoje, um livro assim, ó, em rolinho. E esse livro estava lá no meio daquela bagunça toda, daquela construção. E eles entregaram aquele livro para Safã. Aí foram ler, Safã, ele começou a ler aquele livro e ele começou a perceber que naquele livro estava escrito as leis de Deus, as leis que Moisés tinha escrito, que o próprio Deus tinha ditado as leis para Moisés. Vocês lembram dessa parte da Bíblia? Então ele começou a perceber que aquele livro não era qualquer livro, era um livro das leis de Deus. E ele pegou aquele livro e levou até o rei Josias. E chegou no rei Josias e falou: olha, rei, no meio dos destroços, das coisas da reforma, nós encontramos esse livro aqui. Eu queria ler para o Senhor em voz alta. E ele começou a ler aquele livro em voz alta para Josias. E Josias começou a ouvir. Sabe o que aconteceu quando Josias começou a ouvir aquela leitura daquele livro? Ele começou a chorar. Ele ficou triste, porque ele percebeu que porque ele não conhecia, ele estava fazendo tudo errado. Ele não conhecia a lei de Deus, ele não conhecia a vontade de Deus, então ele não estava vivendo e não estava reinando conforme a vontade de Deus. Então ele ficou triste, ele começou a chorar em sinal de que estava muito arrependido, de que estava muito triste. Ele começou a rasgar sua roupa, porque naquele tempo eles se expressavam assim. Quando eles queriam mostrar humilhação, mostrar tristeza para Deus, eles se expressavam até rasgando as suas roupas. Então ele começou a rasgar a roupa dele e chorava muito e pedindo perdão para Deus, né? Porque ele não fez isso porque ele queria, ele não estava reinando sem a vontade de Deus porque ele queria. Foi porque realmente ele não conhecia, ele não tinha acesso à vontade de Deus, ele não tinha acesso à lei escrita de Deus. Então ele não conhecia qual que era a vontade de Deus, por isso que ele
acabou permitindo que acontecesse coisas erradas. E o povo estava fazendo coisas erradas, estava idolatrando, tinha idolatria, idolatrava outros ídolos, participavam de festas pagãs, tinha amizades com povos estranhos. Então eles começavam a fazer isso porque eles não tinham acesso à vontade de Deus, não tinham acesso à escrita da lei de Deus. E daí ele pediu para que Safã reunisse todo o povo que ele reinava, tanto homem, mulher e criança. E daí todo o povo foi lá e se reuniu. Quando o povo se reuniu, ele pegou o rolo da lei, o livro da lei, e começou a ler. Leu em voz alta para que todo mundo escutasse. Todo mundo escutou, viu que qual era a lei de Deus, a vontade de Deus, e eles viram que não estavam conforme eles estavam fazendo. Eles não estavam fazendo a lei de Deus certinho, né? Então eles começaram a se arrepender, ficaram muito tristes também, começaram a se arrepender. E eles fizeram uma aliança com Deus, uma promessa de uma aliança com Deus, que eles iriam a partir daquele momento seguir tudo que estava escrito naquela lei, tudo que estava escrito naquele livro que foi achado no templo, e que eles não iriam mais desobedecer à vontade de Deus, e não iriam mais fazer coisas erradas. E eles começaram a fazer as coisas certas, porque eles começaram a ter conhecimento da vontade de Deus através daquele livro. Então a vida deles foi mudada. Josias, ele conseguiu mudar a vida dele, conseguiu mudar a vida daquelas pessoas que ele reinava através de quando ele começou a descobrir a vontade de Deus através do livro. Então, nesta aula nós aprendemos que como é importante a gente ter acesso à Bíblia, a termos sempre todo dia lendo, estarmos sempre todo dia lendo a Bíblia. Como que está a tua Bíblia, criança? Será que nessa pandemia a tua Bíblia, se você for procurar ela agora, ela vai estar perdida no meio do teu quarto? Perdida no meio da casa? Ou ela está na tua mão, sempre ela orando, lendo ela todo dia, meditando na palavra de Deus todo dia? Porque conforme assim Deus usou o rei Josias com apenas 8 anos, se você, criança, lê a palavra de Deus, cumprir a vontade de Deus, Ele pode usar você também. Porque Deus, Ele não se importa com idade. Para Ele, idade não tem importância. Ele se importa com a vontade. Se você tem o conhecimento da vontade dele e se você tem vontade de ser usado por ele, Deus também tem poder para usar você. Mas você também tem que conhecer a vontade dele para a tua vida, conhecer a vontade para ser guiado através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como nós sempre falamos aqui, ela é um manual, ela é um guia para a nossa vida, que assim como a gente lê tantas histórias da Bíblia, nós tiramos aquelas histórias da Bíblia para tomar como exemplo para nossas vidas e assim nós agimos como aqueles personagens bíblicos agiram, e é assim que Deus direciona a nossa vida, através da Bíblia, através da palavra dele, que a palavra dele é onde está escrita a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa foi a nossa aula dessa escola dominical desse domingo. Queria agradecer a cada criança que participou, que esteve aqui assistindo a nossa aula, e gostaria de desejar a vocês um ótimo domingo, uma ótima semana, uma semana abençoada na presença de Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês cada vez mais. Eu me despeço agora com a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.